Após um longo processo e algumas polêmicas, o Hotel Reis Magos começou a ser demolido hoje à tarde. E para entender melhor todo esse processo, eu converso agora com o professor do Departamento de Arquitetura aqui da UFRN, George Dantas. Boa noite, professor. Seja bem-vindo ao TVU Notícias. Boa noite, Jamile. Professor, vamos começar contextualizando, né? Esse processo foi longo, foi muito debatido. Verdade. Resumidamente, como é que foi, né, todo esse processo até chegar ao desfecho de hoje? Sim. Tentar fazer o resumo é bem complicado, mas creio que podemos dizer que, inclusive, o processo começa com o próprio abandono a partir de 95. Né? O grupo proprietário abre mão de gerir e deixa começar a degradar. E ao longo do processo, ao longo desse tempo todo, várias tentativas de reforma, notícias de que iam retomar o uso, enfim, foram acontecendo, até chegar, aí realmente a gente começa para valer o processo quando, ao longo de 2013, a própria prefeitura chega a falar em desapropriação do imóvel diante do estado de abandono e degradação. E no final de 2013, o grupo proprietário fala em demolição e a organização civil e a FAC, né, que é o Instituto de Amigos do Patrimônio, entra com pedido de tombamento nas três esferas, né, junto ao município, ao governo do estado e à União, né, junto ao IFAM. E aí começam, de fato, as polêmicas, né? Se tomba, não tomba, as possibilidades, a própria pressão junto à prefeitura para assumir a ideia de que o hotel poderia ser um motor de desenvolvimento daquela região, né? Isso sempre foi muito debatido, que eu acho que isso é importantíssimo. Né? Ao longo do processo, muita coisa foi sendo apagada, como se a gente tivesse que retomar a discussão sempre do zero. Então, essa ideia... Professor, porque grupos, né, defendiam que se mantivesse o prédio, né? Isso, E por que se entendia o Hotel Reis Magos como patrimônio? Aí, o patrimônio sempre se dá por diversas dimensões. Uma das dimensões é o próprio valor artístico, arquitetônico, mas não só por isso. Né? Para a história da cidade, ele foi importantíssimo para o desenvolvimento urbano daquela área e para a indústria do turismo, marcando um turismo moderno na cidade, para as práticas sociais e culturais das populações que já viviam e ainda vivem ali, que antecedem o próprio hotel, né? As várias comunidades que têm uma forte relação, enfim, afetiva, né, com o hotel, mesmo ele depois de fechado, porque trabalharam, porque brincavam, porque usavam, né, aquele espaço ao redor. Então isso é muito forte para eles ainda. Né? E isso tem que ser muito considerado, e a gente defende assim, tudo bem, o hotel pode estar começando a ser demolido, mas a luta por um entendimento de que o patrimônio é parte fundamental, para tanto o patrimônio natural quanto o patrimônio construído é parte de um projeto de desenvolvimento sustentável para a nossa cidade, ele permanece. Né? Então essa luta para entender o nosso patrimônio como nessa perspectiva, tem que continuar. Né? Então, a gente lamenta a perda, mas tem que manter essa perspectiva viva. Né? Agora, uma grande questão que também debatida era sobre a recuperação do estado, já em que o prédio estava, porque já eram muitos anos, né, de abandono, e era viável realmente essa recuperação do prédio? Era muito viável. Jamila, é importante chamar a atenção para isso, porque, como disse, o processo também foi muito marcado por muitos falseamentos. E muitos equívocos, às vezes era só equívoco de falta de compreensão, mas teve muito falseamento de fato. Um deles era essa ideia de que eram escombros, não era, vai virar escombro agora, se efetivando a demolição, óbvio, né? Mas os vários estudos preliminares, estudos técnicos preliminares, já indicavam a viabilidade estrutural de recuperação. O próprio laudo do grupo proprietário indicava também isso. Ele não condenava a estrutura e agora, mais recentemente, o laudo do IBAP, que é uma instituição respeitadíssima de perícia estrutural, né, com profissionais que assinam o laudo mais respeitados ainda, coloca isso de maneira muito clara, né, de que era recuperável, colocando claramente onde precisava reforçar ações de curto, médio e longo prazo para poder recuperar aquele edifício. Isso é fundamental, ter essa clareza para, inclusive, desenhar políticas públicas e gestão pública para entender o patrimônio, né, como parte de uma estratégia de desenvolvimento para a cidade. Né? E, na sua opinião, de que forma essa demolição deve impactar no plano diretor de Natal, que também está em discussão, né? O plano diretor está em processo de revisão e impacta porque tem uma discussão enorme sobre a orla, né? Uma pressão tremenda para mudar as prescrições urbanísticas, para ter um processo de verticalização que eu considero deletério, do ponto de vista de infraestrutura, do ponto de vista de proteção da paisagem, de proteção do patrimônio, que são nossos ativos. Né? Então, é entender isso como valor para ser protegido. Então, o hotel estava muito dentro, estava e continua dentro dessa discussão, porque ele era visto assim, se preserva, é porque aquela ideia de proteção de um determinado gabarito, uma determinada altura, iria permanecer. Se coloca abaixo, ganha força essa ideia. Né? Mas, repito mais uma vez,
uma perspectiva deletéria, né? Um tipo de verticalização que não combina com o nosso tipo de orla, com, né, o padrão geomorfológico de nossa orla, né, do padrão urbanístico de nossa orla. Tá ótimo. Então, professor Jorge Dantas, do Departamento de Arquitetura da UFRN, eu agradeço novamente a sua presença aqui no TV Notícias. Eu agradeço também.